Shalom, shalom, que o Eterno abençoe todos os irmãos que estão aqui conosco mais uma vez, que o Eterno possa conceder bênçãos à vida de todos os queridos irmãos neste dia 23/10 e mais uma série do podcast do canal Fábio Pires, em que certamente sabemos que o Eterno tem nos dado grandes bênçãos, né? Agradeço imensamente a todos os irmãos que estão fazendo parte desse trabalho, todos os irmãos que estão nos acompanhando desde o dia 13 de julho, que foi o início desse trabalho, e espero que os irmãos estejam nos ouvindo bem nessa transmissão. E agradecemos também aqueles que participam conosco, aqueles que têm prestigiado, não a nós, né, não a mim, eu sempre digo isso, mas prestigiado ao Eterno, ele que merece toda a reverência, toda a kavod, isso é fundamental. E aprendemos isso também com os nossos irmãos judeus normativos, inclusive, e aprendemos com o povo de Israel, com os profetas, com aqueles que fizeram a história da Tanakh, de que reverenciar o Eterno é fundamental. Graças a ele estamos vivos, mais um dia em tempos terríveis de pandemia, tempos terríveis de assuntos controversos. Aqui a gente fala, não tem problema nenhum, toma vacina ou não toma vacina. Nós estamos apenas narrando os temas, né? Lembrando que nós estamos com esta mensagem no dia de hoje, que é a nossa mensagem número 43 do podcast Canal Fábio Pires, do dia 23/10, repetimos, cujo tema é Hillel Yeshua. Na verdade, é a parte 3 desse tema. Trouxemos a parte 1 e 2 na segunda-feira, dia 19, depois na quarta-feira, dia 21, e vamos continuar a falar sobre a coerência do discurso de Mashiach e o legado doutrinário da nação de Israel, que já existia antes da sua vinda, através da escola farisaica de Hillel. Encontre-nos nas redes sociais, no Instagram, em @fabio73book, @ceetederzahav, @relacionamentos da Torá. São essas 3 páginas, e temos também a página @ceetederzahav.go, nosso centro de estudos aqui hoje no estado de Goiás, todas elas pelo Instagram. No Twitter você pode também nos encontrar com mensagens e reflexões diárias em @fabio73b. Se você quiser nos escrever um e-mail para maiores esclarecimentos, informações, teremos um enorme prazer de conversar com os irmãos. Eu tenho um prazer imenso de conversar com os irmãos. fabio73b@gmail.com. Se você também quiser participar dos nossos grupos de WhatsApp, lá no Estudos Origens Hebraicas ou Estudos do Judaísmo 2, você pode nos enviar um e-mail, tá, irmãos? Então, nós temos ricos estudos lá. São grupos antigos já, os Estudos Origens Hebraicas, desde 2015, 5 anos e meio, quase, e o grupo Estudos do Judaísmo 2, antigo grupo remanescente, já são meio 6 anos e meio de grupo, quase, né? Logo naquela época que iniciou o WhatsApp, nós abrimos os grupos. Se você agora também quiser nos acessar pelo Instagram na Livraria Kedushá, em @Livraria Kedushá, obras que podem ajudar a sua vida espiritual. Nós vamos fazer grandes trabalhos da Livraria Kedushá. Acesse-nos também lá no Instagram. Aqui não é para fazer vendas de livros, como eu sempre digo, que nós estamos para falar da palavra do Eterno, tá? Mas lá você pode observar lives que nós já fizemos, vídeos, você pode adquirir as nossas obras. Temos, sim, obras que podem ajudar a tua vida espiritual, não é? O nosso trabalho lá é um trabalho que nós fazemos acima da parte financeira, que a parte financeira acaba sendo secundária, eu sendo muito sincero com relação a isso.
mas é uma via de ajuda espiritual para aqueles que desejam fazer a teshuvá. Esse trabalho tem dado muito certo. Estamos com a nossa livraria, a Livraria Kedushá. Eu sou um livreiro, na verdade, eu sou um vendedor de livros. Nós estamos com esse trabalho já há 1 ano e 8 meses, quase, né? E esse trabalho tem dado certo, ainda que essa pandemia veio para atrapalhar todos os ramos profissionais. Para os irmãos terem ideia, em Nova York, já mais de 50% das lojas já fecharam, só os grandes estão sobrevivendo. Muitas pessoas estão aí saindo de Nova York para morar em locais mais tranquilos, infelizmente. Portanto, já agradecemos a presença dos irmãos que estão aqui nesse podcast. Obrigado pelo retorno e o Eterno tenha abençoado a todos vocês, tenho a mais pura certeza disso. Nós não mencionamos os nomes dos irmãos aqui nesse podcast, porque na verdade é uma transmissão. Nas lives a gente até fala o nome dos irmãos, mas fica o carinho para todos vocês, tá? Então, um grande abraço, um virtual hug, perfeitamente. Um abraço virtual para todos os queridos irmãos que estão conosco. Bem, nosso tema hoje é um tema muito importante. E hoje o nosso podcast, na verdade, será um pouco mais longo. Por que ele será longo? Porque nós temos temas a tratar, não é? E esse tema precisa ser terminado. E eu vou fazer algumas pontuações. Claro que quando nós fazemos esse trabalho é feito para corrigirmos alguns erros, não é? E esses erros, eles são corrigidos. Então, nós tentamos aqui colaborar, cooperar para a correção de alguns erros que nos foram passados pelo sistema católico protestante, pela Igreja Protestante, né, que está aliada à Igreja Católica. Depois dessa mensagem, acompanhem também mais uma mensagem especial no podcast Canal Fábio Pires, onde nós vamos tratar de um assunto muitíssimo especial. E você vai acompanhar logo depois da mensagem 43, a mensagem 44. Então, se você quiser passar essa manhã aqui, em determinado horário, acompanhando as nossas mensagens, ouvindo as informações que nós temos para passar para vocês, vem conosco. Ajudem esse trabalho, deem um like no nosso vídeo. Esse canal não é um canal monetizado, mas é um canal totalmente compromissado com a palavra do Eterno. E muitas pessoas têm compreendido esse trabalho, né? Isso é muito importante. Eu agradeço demais a compreensão dos amados irmãos que têm acompanhado também as nossas lives, inclusive além do trabalho de podcast. Podcast que, na verdade, é como se fosse um programa de rádio, né? Nós consideramos isso. Esse trabalho tem a tendência de crescer, tá, irmãos? Orem por esse trabalho, por favor. Nós temos aí a ideia de montar uma web radio, uma web rádio com mensagens, com a colaboração de algumas pessoas. Teremos um evento, inclusive uma live importante agora no dia 26 com o Moré Tiago Matos, professor de hebraico, Moré de hebraico do curso Pardes Aprender Hebraico Bíblico. Nós vamos falar sobre o tema O Nome de Yeshua. Já estou avisando agora para os irmãos dia 26 às 21 horas estarem conosco. O nome de Yeshua. Por que certas pessoas não reconhecem o nome oficial de Mashiach? E é Yeshua, não é nenhuma outra nomenclatura. Nós vamos trabalhar esse tema, um tema que vem a calhar, vem à tona em dias tão complicados, tantas discussões doutrinárias, visões diferentes e assim por diante. Mensagem número 43 do nosso podcast. Vamos continuar então? Nós estávamos falando sobre a mensagem de Yeshua e a ligação da sua mensagem com o legado doutrinário do povo de Israel, com a escola de Hillel. Tá? E dentro dessa linha, nós fizemos nos dois últimos podcasts, trazemos a obra de Tzadok Ben Derech, Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua de seus Talmidim. E nós vamos continuar essa leitura, estamos na página 245, mas a gente não lê tudo, obviamente, a gente nem pode ler um livro gigantesco,
E a gente lê uma parte, a gente vai ler trechos e fazendo as nossas análises, né, de acordo com aquilo que nós aprendemos, de acordo com aquilo que nós sabemos. Não sou infalível, posso estar errado, né? E assumimos isso também. Infelizmente, muitos trabalhos no YouTube, alguns irmãos têm passado esse ar de infalibilidade, coisa que eles não são. Aqui a gente vai ouvir uma mensagem de um ser humano que nos fala que pode também cometer erros, tá, queridos? Então vamos lá. Nós tínhamos falado antes de Matitiarro 5, versos 43 e 47. Vamos repetir então, fazer uma pequena revisão? Porque Hillel disse, né, na verdade, no Tratado Avot, do Talmud 1, verso 12, assim: Hillel dizia: procurai ser como os discípulos de Aharon, amai a paz, procurai a paz, amai as pessoas, aproximai-as da Torá. Ele foi muito direto no que ele falou. Nós nos lembramos disso, né? Vocês se lembram disso que nós comentamos. Aí Yeshua, em Matitiarro 5, versos 43 e 47, disse algo exatamente igual. Ele disse: vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem seus inimigos, orem por quem os persegue. Então vocês se tornarão filhos do Pai Celestial, porque ele faz seu sol brilhar da mesma forma sobre pessoas boas, sobre pessoas más, e envia chuva igualmente para justos e injustos. Que recompensa obterão se amarem só quem ama vocês? Por que a teriam se até os coletores de impostos agem assim? E se vocês forem amáveis só com seus amigos, o que há de extraordinário? Até os gentios fazem isso. Bem, no texto citado, Yeshua ressaltou que seus discípulos deveriam amar todas as pessoas, inclusive os seus inimigos. É importante analisar essa declaração. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: ame seu próximo e odeie seu inimigo. Yeshua disse nesse sentido, ok? Nós sabemos disso. Foram as palavras literais dele. Bem, ora, a Torá prescreveu que os israelitas deveriam amar o próximo. Onde está marcado que os israelitas deveriam amar o próximo? Aí cai um ponto daquilo que o cristianismo acha de que foi Yeshua que inventou, que colocou isso, e isso é propagado pelos líderes, isso é propagado pelo catolicismo. Não. A Torá, a Sagrada Torá, já dizia, já prescrevia, já colocava em Levítico 19, verso 18, em Vaikra 19, verso 18. Mas parece que as pessoas não entendem, elas não se lembram. E outro ponto também, os cristãos não leem as Escrituras e quando as leem não sabem interpretar as Escrituras porque não lhes é passado a correta interpretação das Escrituras. Este é o ponto. Então, precisa haver o quê? Uma coisa chamada coerência, que é o que nós tentamos trazer aqui para este programa. E tem dado certo, para o Hashem, por isso. Porém, em nenhum momento a Torá assevera, odeie seu inimigo. Não há marcado isso na Torá. Nós sabemos. Bem, a comunidade essênia de Qumran e a Beit Shammai, que seguiam a regra humana e não bíblica de odiar seu inimigo. Então isso era algo do homem. O odiar seu inimigo não estava marcado na Torá Sagrada, isso era algo do homem. Perfeito. Então, na passagem em exame, Yeshua corrigiu o erro dos grupos citados, posicionando-se favoravelmente ao lado dos ensinos de Hillel. Sobre o quê? Sobre o amor, sobre amar o próximo. Então, quem incluiu em odiar o inimigo? Foi algo humano, do homem. E as pessoas estavam acostumadas a ouvir isso, na verdade. O que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos ter aí algo chamado pontuação. Tá? Nós precisamos pontuar, na verdade, o que nós aprendemos. Então, primeiro ponto, não está na Torá e nós devemos odiar o nosso inimigo. Segundo, isto era propagado por tradições humanas. E isso Yeshua veio retirar essa tradição humana. Muito se fala na internet, as tradições humanas. Nós não seguimos tradições humanas, tá? Quais são as tradições humanas? Se você pergunta para essas pessoas quais são as tradições humanas, eles não sabem dizer. Porque o paleo hebraico
dizia que o nome... Tá bom. O que é o paleohebraico? Você sabe falar o hebraico moderno que vigora o hebraico de hoje. Tá? Então, se a pessoa não sabe nem falar o hebraico moderno, não estuda o hebraico atual, que é muitíssimo parecido com o hebraico de 800 anos atrás, que puxou do hebraico de 1600 e puxou do hebraico de 2800 anos atrás, claro, guardadas as devidas diferenças, como a pessoa vai falar sobre o paleo-hebraico, irmãos, defender alguma coisa que não sabe? Então vamos colocar o que? Os pinguinhos nos is, não é isso? Este é o ponto. Então Yeshua veio para trazer um ponto de uma tradição humana que não correspondia para a Torá. Na parábola do bom samaritano, voltando ao texto, ensina Mashiach que o próximo do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes, foi aquele que demonstrou misericórdia para com ele. Isso está marcado em Lucas 10, 29 e 37. Uma excelente parábola. Nós vamos em analisar e trazer isso, né, para os irmãos. Isso é fundamental, tá? Nós precisamos trazer as parábolas de Yeshua para que nós possamos compreender melhor. Ou seja, o conceito do próximo de Yeshua aproxima-se do mesmo estilo farisaico de Hillel. Se não bastasse, na parábola ressalta o Mashiach que o samaritano foi mais fiel no cumprimento da Torá do que os próprios israelitas, jogando por terra o equivocado conceito de que os judeus são superiores. Isso citado em Atos 22, 3. Gamliel, ou Gamaliel, como queiram alguns, professor de Shaul HaShaliach, do chamado apóstolo Paulo, e neto de Hillel, expressão opinião semelhante à de Yeshua acerca dos samaritanos. Vamos lá. No Talmud Bavli, diz assim, os samaritanos eram mais zelosos na observância dos mandamentos da Torá do que os próprios judeus. Nós estamos citando temas do Talmud, tá, irmãos? E nós vamos continuar citando temas do Talmud. Terceiro ponto. Aliás, segundo ponto. As pessoas falam mal do Talmud sem conhecer o Talmud. E no Talmud estão as palavras de Gamliel, que era o professor de Paulo, o professor de Shaul HaShaliach. Ah, irmãos, eu acho fantástico. As pessoas realmente, eu fico pasmo. As pessoas, quando elas desconhecem certos temas e trazem à tona, trazem à baila. Né? E nós não estamos falando dos temas negativos do Talmud, que há inúmeros. Nós temos que falar dos temas positivos também. Porque se você só falar que o Talmud tem coisas negativas, você vai demonizar a obra e você vai criar uma algeriza, um nojo. Aliás, vai se criar um nojo contra os judeus com os nossos irmãos que estão tentando fazer chuva. E aqui nós vamos resolver certos pontos. O que você pode ouvir em outros locais, aqui nós vamos prezar pela coerência. Irmãos, eu peço desculpas, é que eu preciso dizer isso. Nós precisamos pontuar, colocar os pingos nos is. A coerência deve ser sempre pregada e a coerência precisa ser sempre tratada. Bom senso. Vamos refletir no bom senso. Essa é a primeira reflexão que eu coloco para os irmãos. Eu estou citando vários temas, já vários estudos sobre o Talmud. Uma citação de Gamliel, avô de Hillel. Yeshua, irmãos, era manso e humilde de coração, como está marcado em Matitiahu 11, 29, voltando para o texto, voltando para o livro. Ele disse, e o que se a si mesmo se exaltar, será humilhado, o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Está marcado em Mateus 23, 12. Olha que ponto fantástico que nós esquecemos das nossas vidas, irmãos. Que ponto que nós esquecemos. Nós vamos fazer um trabalho também só sobre a humilhação. Ou se pisar no teu calo, você vai revidar também e pisar 3 vezes mais forte. Foi isso que Yeshua ensinou, irmãos? Temos certeza disso? Rashi, um dos grandes sábios do povo judeu, assevera que Hillel era muito manso e ensinava. Hillel, da escola Hileita,
o propagador da escola de Hillel. Minha humilhação é a minha elevação, e a minha elevação é a minha humilhação. Tratado Vaikra Rabbah 1.5 no Talmud. Vamos continuar. Yeshua pensava sempre no próximo. Hillel nos legou semelhante lição. Se eu estou apenas por mim, o que sou eu? Tratado Avot 1, verso 14, também no Talmud. No Talmud Bavli, Menachot, tratado Menachot 42a, há a opinião dos rabinos de que existe um tamanho mínimo para as franjas, para os tzitzit, que estão marcados no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio. Porém, não existe a fixação de um tamanho máximo, podendo as tzitziot serem tão longas quanto desejado. Sabe-se que a Beit Shammai fazia cada tzitzit com 4 fios de lã branca e 4 fios azuis, enquanto a Beit Hillel usava tzitzit mais fina, com 2 fios de cada cor, tratado Menachot 41b. Estes dados nos dão o indício de que a Beit Shammai alargava suas tzitziot em longos tamanhos. Já Beit Hillel tinha discrição em usá-los. Este foi o motivo da crítica de Yeshua dirigida provavelmente a Beit Shammai, que constituía a grande maioria dos fariseus. Então, quando Yeshua falou sobre os tzitziot, ele estava falando da casa de Shammai, que gostava de usar as suas franjas alargadas. Então, isso é importante nós deixarmos claro. E isso o sistema anterior não nos explica. Ele faz o quê? A menção e faz a crítica. E vai levar você a crer de que Yeshua estava falando algo contra o próprio mandamento do Eterno. E Yeshua usava tzitziot, irmãos. A mulher com fluxo de sangue pegou na orla. Ela pegou no tzitziot de Mashiach. Se nós não levarmos isso em consideração, não tratarmos isso da maneira que deve ser tratado, você vai ficar sem saber disso, muito provavelmente, até o final da sua vida. Ou a não ser que você compre um livro e comece a estudar, o que também é de vossa obrigação, é de nossa obrigação fazer. Matitiel 23,5 diz: tudo o que fazem os fariseus é para serem vistos pelos outros. Eles fazem tefilim, né, os filactérios bem largos, e tzitziot, franjas compridas. Hillel e diversos rabinos nunca interpretaram literalmente a expressão olho por olho, entendimento sufragado por Yeshua em Matitiahu 5, 38 e 42. Porém, muitos rabinos na época de Yeshua a tomavam no sentido de revidar o mal com o mesmo mal, tal como o rabino Eliezer, no tratado Bava Kama 84. Essa interpretação incorreta parece ter sido seguida pelos fariseus da Beit Shammai, e não pelos ileitas da Beit Hillel, já que os primeiros compunham a grande maioria de fariseus no tempo de Mashiach. Mensagem número 43 do podcast Canal Fábio Pires do dia 23/10, e o tema é Hillel e Yeshua, parte 3. Então Yeshua fazia críticas, muito provavelmente, muito se leva a crer, aos membros da casa de Shammai. Agora você está entendendo, agora nós estamos entendendo as críticas que Yeshua fazia, e não eram críticas contra a Torá, era contra os exageros, era contra os legalismos, era contra, na verdade, a maneira de querer se aparecer de certas pessoas. E pasmem, há pessoas que querem se aparecer hoje no meio da Teshuvá, com talet, com tzitziot, assim, mesmo que implicitamente, mas há. Então a pessoa ela precisa se preocupar, ela precisa se focar em primeiro lugar, ou teoricamente, no seu coração. Uma conversão genuína, irmãos. Algumas pessoas chegam para mim e dizem, mas amor, Fábio, eu preciso, como é que talento que eu vou comprar? Que tipo de
de que pá eu vou utilizar, irmãos? Calma, faça uma profunda reflexão, depois você vai usar a parte externa, que também é bíblica, também é mandamento. Usar franjas é mandamento. Usar kippah não é mandamento, mas ter a cabeça coberta é saudável, é correto, é uma tradição correta, inclusive dentro para com o mundo espiritual, para com o eterno. Nós não desprezamos isso. Mas preocupe-se com aquilo que você pode oferecer ao eterno através do seu coração. Se você gritava, você não vai mais gritar. Se você era destemperado, você vai ser hoje uma pessoa controlada. Se você falava palavrões, você vai não falar mais palavrões. Se você era uma pessoa adúltera, você vai abandonar adultério. Se você bebia, enchia a cara de cachaça e ficava bêbado, você vai retirar isso da sua vida. Eu sou contra a bebida. Não faço parte e não sou partidário do que o mundo judaico diz. Não, pode beber um pouquinho, whisky, vodka, cerveja. Não. Isso eu não admito, eu não tenho como prática para a minha vida. Respeito até quem faz isso, mas na minha opinião, humilde, essas pessoas estão erradas. Os judeus que fazem isso também estão errados. Os judeus que enchem a cara de vodka nas ruas de Nova York também estão errados. Ora, ou judeus que bebem na Rússia, mas é por causa do frio, irmãos. Não é isso, irmãos, por favor. Por favor, isso é uma tremenda de uma desculpa. Este é o ponto. Se você beber um pouquinho para esquentar o teu corpo é uma coisa, agora beber meio litro é completamente diferente. E aquilo que a grande maioria faz, horas. Nós devemos conquistar as pessoas pelos nossos bons exemplos, não pelos nossos maus exemplos. Não é porque eu entro para te chuvar, agora eu posso beber. E a pessoa que teve problemas com álcool lá no cristianismo vai fazer te chuvar agora? Porque ele ouviu falar de algum através dos seus amigos que estão a ter chuva há mais tempo. Agora você pode beber, você pode se encontrar conosco aqui depois do Shabat. Por favor, irmãos, isso é hipocrisia, isso é errado. Isto é errado e eu utilizo o espaço aqui para falar sobre isso. O Eterno não se agrada disso. Ponto. Façais o que vós bem entendeis com vossas vidas. Ainda assim que haja essa liberdade. Então nós precisamos, na verdade, pontuar, sermos criteriosos. Conversão do teu coração, em primeiro lugar. Circuncisão do teu coração, em primeiro lugar. E isso é fundamental. É isso que o Eterno espera de ti. É isso que o Eterno espera de ti, meu irmão, e é isso que o Eterno espera de ti, minha irmã. Que você seja um melhor cônjuge ou um melhor filho. Que você possa ser uma melhor esposa, uma melhor filha. Isso para mim, primeiro, sempre em primeiro lugar, através dessas mensagens. Enquanto vários setores do judaísmo se apartavam totalmente dos gentios, inclusive a escola de Shammai, Hillel desejava aproximar todos os seres humanos da Torá, sem distinção. Tratado Avot 1:12. Muitíssimo importante. A Beit Shammai propagava que a Torá deve ser ensinada apenas para aquele que é sábio, humilde e de boa família. Diversamente, a Beit Hillel decidiu ensinar a Torá a todos os homens. Isso está marcado no Talmud também, Tratado Avot de Rabi Natan, capítulo 2. Aliás, isso fica claro no magistério de Hillel. O que falava o magistério, o ensinamento de Hillel? Quanto mais Torá, mais vida. Tratado Avot 2, verso 7. Repito, quanto mais Torá, mais vida. Está no Talmud. Isso que eu estou lendo cala, inclusive, aqueles que criticam o Talmud dizendo que é um livro satânico. Eu vou voltar nesse ponto. A gente vai dizer, a gente vai citar até as pessoas poderem compreender isso. O que denegrir a mulher está marcado no Talmud, dispensamos, errado, condenamos, repudiamos. Mas o que é vida, o que traz vida para nós, mencionamos. Isso é muitíssimo importante. Então, é fundamental trazermos isso, meus irmãos, à tona. Isso chama-se coerência. Isso chama-se idoneidade com a palavra do Eterno. É isso que nós precisamos fazer. O pensamento do Rabino Hillel sobre os gentios concorda plenamente com a docência do Rabino Yeshua e seu caráter missionário. Por isso que Yeshua é o nosso Mashiach. E se você observar, a maioria dos judeus falam
A Torá é apenas para nós, não para vocês. Vocês agora são Bnei Noach. Vamos fazer um trabalho também sobre a falsa doutrina Noahid. Enquanto houver espaço, falaremos sobre isso. Porque Yeshua e a casa de Hillel antes vieram para passar, para dar a Torá a todos que a queiram cumprir. E é isso que nós estamos fazendo. Shem Yeshua HaMashiach. Então, prestem atenção, irmãos. Foquem. Yeshua veio para passar a Torá. Se Yeshua não tivesse vindo para passar a Torá, ele não teria feito o Id para com os seus Talmidim. Para que se levasse a sua palavra e realizasse a Tevilá em nome de Yeshua e não em nome de uma trindade. Muitíssimo importante. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, Matitiahu 28:19. O pensamento do Rabino Hillel sobre os gentios concorda plenamente com a docência, com o ensino, docência e ensino, do Rabino Yeshua e o caráter missionário. É daí que vem o caráter missionário de Yeshua, e ele deve existir. O cristianismo adotou isso muito bem. Mesmo pregando um Elohim trino, mesmo pregando que Yeshua é Deus, que Yeshua é o eterno. Nós não cremos assim. Respeitamos se você crê que Yeshua é o eterno. Isso não é ponto de contrariedade, isso não é ponto de divergência entre nós. Tá bom, meus queridos? Deixamos isso muito claro. Agora, que Yeshua enviou missionários, e Yeshua enviou pessoas para fazer o trabalho dele, isso não tem nenhum tipo de contestação. É isso que cremos. Não, irmão. Isso é coisa de cristão. Eu hoje estou na Techuvá. Quando eu falo assim, eu fico reproduzindo aquilo que eu já ouvi na minha vida, tá, irmãos? Não, porque isso é coisa de cristão. Isso é coisa de missionário, isso não existe. Não existe, tem certeza? Existe sim, dentro do movimento Breslov. Olha que interessante. Eles vão como missionários atrás de judeus que estão apostatados, esquecidos, fracos espiritualmente. Eles ficam nas ruas, inclusive, de Nova York. Hoje, agora, com a pandemia, foi muito complicado. A pessoa vai passando e pergunta, você é judeu? Are you Jewish? Are you Jewish? Are you Jewish? Você é judeu? Você é judeu? Quer colocar o tefilim? Quer colocar o tefilim? Amarra o tefilim no braço direito, na cabeça, faz o Shema, faz as rezas, pronto. Aquele judeu sensibilizado tem um trabalho muito justo, ele volta para a doutrina dos nossos pais. Isso é muitíssimo interessante. Então, o que na verdade é isso? Isso é a reprodução do caráter de Mashiach. Porque Mashiach colocou isso. Então Hillel era o quê? Flexível. Hillel tinha o quê? Uma condescendência. E é essa condescendência que nós devemos ter. Ou vocês acham que Yeshua ia proibir um gentio de guardar o Shabat? Como a Igreja Católica colocou depois. Como os pais da Igreja colocaram depois. Tertuliano, Inácio de Antioquia, que representavam o espírito da besta, o espírito do anti-Mashiach, ou como queiram, o espírito do anticristo. Que é um espírito um sistema que perdura desde quando Caim matou Hevel. É contra esse espírito, na verdade, que Yeshua lutava. E foi esse espírito que assumiu, inclusive, a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana. Forçava judeus crentes em Yeshua a comerem comida impura, a guardarem um domingo e assim por diante. Nós falamos, já estudamos sobre isso, vamos estudar mais sobre isso. Isso está nos anais históricos da Igreja Católica. Isso é simples, você vai encontrar em qualquer livro fácil sobre isso. Então, quando você foi ensinado na sua igreja de que guardar o Shabat e de que quem guarda o Shabat é seita, você foi ensinado errado e isso foi reproduzido através de um discurso católico apostólico romano dentro da igreja protestante, seja evangélica ou de qualquer outra vertente. Ah, interessante, não?
E isso os teólogos não dizem. Não, eles fazem as suas ginásticas teológicas para endossar aquilo que eles mesmos aprenderam através de uma doutrina católica. Por isso que nós chamamos, que eu chamo já há alguns anos, de sistema católico protestante. Outro relevante ponto de contato entre Hillel e Yeshua situa-se na denominada regra de ouro. Conta o Talmud, outra vez aparecendo o Talmud, uma história em que Hillel resumiu a Torá em um único comando, consistente em não fazer outros aquilo que não gostaria que os outros lhe fizessem. Nós temos uma história sobre isso que é passada no Tratado Shabat 31a. Aconteceu que certo pagão veio até Shammai e lhe disse: faça-me um prosélito, isto é, faça-me um convertido, com a condição de que você me ensine toda a Torá enquanto eu ficar sustentado em meu corpo com um pé só. Então Shammai repeliu-o com um tijolo de construção que estava em sua mão. Quando ele, o pagão, foi até Hillel propondo o mesmo desafio, Hillel lhe disse: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Esta é toda a Torá, enquanto o resto é comentário. Vá e aprenda isto. Está marcado no tratado Shabat 31a. Ora, já que Hillel sempre enfatizava o amor ao próximo, no caso acima exposto, o pré-claro rabino ensinou como expressar o amor em termos práticos. Se o conceito de amor é abstrato e relativo de acordo com os conceitos pagãos, tal como na filosofia grega, para o judaísmo, o amor é algo concreto que se expressa no cotidiano por meio de uma simples regra: abster-se de fazer ao próximo o que não seria desejável que o outro lhe fizesse. Esta é toda a Torá, enquanto o resto é comentário. Abre e fecha aspas. Ou seja, todo estudo deve se nortear pela citada regra de ouro. A Torá desprovida de amor seria, na visão de Hillel, como um sino sem badalo. Então, para todos que já estão aqui, eu gostaria de dar um conselho. Afastem-se de ensinamentos de rabinos antimissionários que não têm um testemunho de Yeshua. Todos morefados? Não. Mas de alguns. Principalmente aqueles que ofendem a figura de Mashiach. Esse é o meu principal conselho do dia de hoje. E não creiam, não acreditem, de que eles dizem que somente para nós judeus foi nos dado cumprir a Torá. Quando isso não é verdade. Porque eles estão reproduzindo o discurso da escola de Shammai. O Eterno se alegra e se alegrava quando o estrangeiro cumpria os seus Shabbatot. Havia uma porção dupla, quiçá, não sei, tripla ou quádrupla, de honra para aqueles que se aproximavam do Eterno para cumprir o Shabbat. Baruch Hashem por isso. E aqui nós vamos ouvir de que é lícito cumprirmos o Shabbat. Porque há inclusive pessoas dentro da Teshuvah, como eu já disse nessa semana, que dizem que o Shabbat não pode ser cumprido por um não-judeu. Bênção, irmãos, é agir na liberdade daquilo que o Eterno nos deu. Que maravilha é agir na liberdade dos ensinamentos do Eterno. Que bênção é saber que mesmo que você errar em algum ponto, você se arrependendo, ore ao Eterno e continue a sua caminhada. Ora, isso não sou eu quem o digo. Isso é dito no livro Teshuvah, um guia para o judeu recém-praticante do rabino Adin Evan Israel, chamado Steinsaltz, e que é passado, inclusive, perdão, para conceitos e definições para os chamados não-judeus. E nosso compromisso é com o Eterno. E o nosso compromisso é com aquilo que o Hakadosh Baruch Hu nos deu. E o nosso compromisso é com aquilo que ele nos concede pela permissão de agirmos sob a sua vontade, segundo o Espírito que rege as nossas vidas. Mensagem número 43 do podcast Canal Fábio Pires, do dia 23/10. O tema é Hillel e Yeshua, parte 3. Muito importante.
estarmos ligados a isso e sabendo que esta mensagem será propagada para outras pessoas também, inclusive independente do número de pessoas que acompanham o nosso trabalho. Mas uma mensagem bem passada, uma mensagem bem clara, na verdade, certamente vai resgatar a outras pessoas. E é isso que eu espero que nós estejamos fazendo. Se eu não estiver fazendo isso, que o Eterno me perdoe, que o Eterno possa me corrigir nesse exato momento de quem vos fala. Então, passem essa mensagem para outras pessoas. Nós não queremos aqui fazer disputas, tá, irmãos, com outros Roshim, líderes, com outras congregações. De maneira nenhuma, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Muitos desejam isso, eu não. O nosso compromisso é com a palavra do Eterno. Pagamos um preço, inclusive, dentro do próprio judaísmo messiânico, né? E eu estou muito contente, muito feliz e muito satisfeito com o trabalho que é realizado, que é feito hoje. Porque eu tenho a oportunidade de corrigir a mim mesmo e aconselhar também, através desses trabalhos simples e humildes, aos que desejam realmente cumprir a Torá, fazer teshuvá, e fazer de uma maneira prezada, de uma maneira alegre. Narram os evangelhos um episódio em que os Prushim quiseram saber qual seria a regra de ouro de Yeshua, isto é, qual seria o mandamento que resumiria toda a Torá. Bem, nos modos de Hillel, Yeshua ressaltou o amor, citando Shema, a oração mais famosa do judaísmo. Vamos lá, então? Isso está marcado. Só um momentinho que eu perdi a minha parte aqui. Tá. E os Prushim, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, mestre da Torá, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é a grande mitzvah, isto é, qual é o grande mandamento da Torá? E Yeshua lhe disse: Amarás teu Elohim com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Isso está marcado no Devarim 6, capítulo 5. Esta é a primeira e grande mitzvah, primeiro e grande mandamento. Então, Yeshua fez uma referência ao que estava marcado lá em Deuteronômio, Devarim 6:5. E segundo, continuando Yeshua, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como está marcado em Vaikra, Levítico 19:18. Continua Yeshua: desses dois mandamentos dependem toda a Torá e os profetas. Está marcado em Matitiahu, capítulo 22, versos 34 a 40. Em Yohanan Marcos, ou Marcos, capítulo 12, versos 28 a 34, e está marcado em Lucas, capítulo 10, versos 25 a 27. Esta era a grande regra de ouro a qual Yeshua foi perguntado pelos seus seguidores. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos refletindo nisso. Irmãos, um grande ponto, não adianta você ouvir a mensagem e depois você não buscar uma prática. É fundamental que você tenha a prática. Eu, quando eu falo ter a prática, é se esforçar ardentemente para ter a prática. Isso é muito importante. Porque se nós não tivermos a prática, de nada vai adiantar. E o Eterno quer, né? Ele necessita ver em nós a prática. Quando eu falo necessita, é assim, o Eterno não precisa de nada de nós, né? De nada, ele é o Eterno. Mas ele quer, na verdade, que nós nos esforcemos. Por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca. Esse é o ponto. Não é, na verdade, do objetivo do Eterno que nós nos percamos. Não é do objetivo do Eterno que nós tenhamos, na verdade, uma atitude em si que seja uma atitude fria com relação ao cumprimento da Torá. O Eterno nos requer, irmãos, que nós possamos hoje, a partir de hoje, mudar as nossas vidas. Ele propõe isso para nós. Aliás, ele propõe isso todos os dias. A partir do momento que nós abrimos os nossos olhos, ele está nos propondo uma mudança. Essa mudança precisa ser uma mudança
fundamental. Você precisa ter na tua vida como base mudança. Porque não adianta se você ontem pecou e hoje você vai repetir o teu pecado, irmãos. Isso não adianta nada. Você vai andar em círculos, em círculos, em círculos. Se você parar, você vai estar sempre no mesmo ponto. Então é fundamental nós possamos trazer essas duas palavras de Yeshua, amar o Eterno com todo o teu coração. O que é amar o Eterno com todo o coração? É apenas dizer, eu te amo, Deus. Sempre te amei. Se você não dá provas desse amor para o Eterno. E nisso nós aprendemos no sistema passado, irmãos. Nós estamos cansados disso. Nosso culto, como dizia Shaul Hachalia, deve ser um culto racional, não um culto emocional, que é o que a maioria das congregações protestantes, principalmente as neopentecostais, estão fazendo. Se você ouve uma mensagem, essa mensagem não provoca uma mudança em você, isso não fez efeito em você. E seria muito fácil nós fazermos um podcast apenas com conhecimento. Isso seria assim, é a atitude mais simples do mundo, irmãos. Livros e mais livros, eu, modéstia à parte, tenho muitos. São mais de 4.000 na minha casa. Passar informação, irmãos, é fácil demais. É o que mais as pessoas estão fazendo. Lives e mais lives e mais lives. 2, 3, 4 horas. Notoriedade por causa do conhecimento. Notoriedade por causa do conhecimento. Não é este o objetivo, irmãos, do teu crescimento espiritual. Você não vai crescer espiritualmente através de conhecimento apenas. Você vai crescer através da prática do conhecimento da palavra do Eterno. Mas para isso você precisa o quê? Querer. O Eterno respeita o teu querer. O Eterno respeita que, inclusive, você não ame a Ele acima de todas as coisas. O Eterno, inclusive, respeita se você, após essa mensagem, fumar um cigarro de maconha, estou sendo um pouco mais firme, mais sincero nesse ponto, ou se você for trair a tua esposa ou o teu esposo simplesmente através de uma mensagem de WhatsApp, ele vai respeitar. Sabe por quê, irmãos? Não vai acontecer nada com você se você fizer isso. Agora não. Mas se o Eterno desejar acontecer, pode acontecer. Mas ele respeita tanto a tua decisão. Você ofender uma pessoa através das redes sociais, xingar alguém, você roubar algo de alguém. Mas isso vai acumulando para si mesmo, acumula nas nossas vidas, depois seremos julgados e todo aquele filme passará de frente a nós, no grande Sanhedrin celestial, como eu costumo dizer, o grande dia do julgamento, Sanhedrin como dia do julgamento, o Sinédrio, né, nós falamos, na tradução para o português. Então nós precisamos, irmãos, aí fazer um profundo exame de consciência. Sim, Yeshua tinha o mesmo discurso de Hillel. Opa, então isso aí reforça o discurso de Mashiach. Caramba, então não foi só ele que falou isso. Não, não foi. O Talmud está repleto de vários discursos idênticos ao discurso de Yeshua, que vieram antes e que vieram depois. Nós fizemos um podcast falando sobre isso também. Yeshua inspirou também a muitas pessoas, mesmo que de maneira velada. Mas as suas palavras inspiraram a muitos judeus. Mesmo que eles não digam isso, não reconheçam isso, eles não vão reconhecer. A maioria não vai reconhecer. Esposas de judeus não vão reconhecer que foram influenciadas por Yeshua, porque se falarem isso, serão
censuradas por seus maridos. Rabinos judeus não falarão que reconhecem a Yeshua, porque se eles falarem isso, serão expulsos de suas comunidades. Mas graças ao Eterno, muitos estão tendo experiências com Yeshua em sonhos, em visões, e estão tendo, na verdade, uma mudança profunda de vida, porque também começam a ler a Brit Hadashah. Notem um paralelo das histórias de Hillel e Yeshua. O primeiro foi testado por um pagão, o segundo por um fariseu, por um perush, mestre da Torá. A regra de ouro de Hillel, isto é, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você, tem por fundamento o amor ao próximo. Yeshua estipula uma regra de ouro, igualmente alicerçada no amor. Hillel quis ensinar que o amor ao próximo é o mais importante da Torá, e o resto é comentário. Yeshua proclamou que a Torá e os profetas apontam para o amor ao Eterno, a Yud-Rei, Vav-Rei, ao próximo. Hillel venceu o desafio proposto pelo pagão. Yeshua também teve vitória na citada disputa com os fariseus. O pagão foi conquistado pela lúcida explicação de Hillel. Os fariseus concordaram plenamente com Yeshua porque ninguém mais ousou interrogá-lo. Está marcado em Matitiahu 22:46. Mashiach elogiou o fariseu, dizendo que ele não estava longe do reino de Elohim. Está marcado em Marcos 12, versos 32 a 34. Lembram disso, irmãos? Eu vou recapitulando. E dizendo onde está marcado na Brit Hadashah, e recapitulando, para provar. Para inclusive você, judeu, talvez, que possa ouvir a nossa mensagem do podcast. Que pode ser tocado pela Ruach HaKodesh, para aceitar que Yeshua é o Mashiach, de que nenhum outro cumpriu tudo aquilo que ele cumpriu. Nós vamos defender isso com unhas e dentes. Ainda que muitos dos nossos irmãos estejam se apostatando, ainda que haja congregações em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Lagoas, de pessoas que estão negando a Mashiach, porque estão sendo infectadas por discursos de antimissionários, cujo prazer é destruir a fé alheia. E vou lembrar novamente, evitem de assistir discursos de rabinos antimissionários. Que não tiveram uma experiência com o Eterno através de Yeshua. Eles não podem falar nada sobre isso. Eu garanto que eu estou colocando aqui. Não tiveram eles uma experiência com o Eterno através da figura de Mashiach e Yeshua. E o dia que eles estiverem, eles vão chorar copiosamente. E seria bom que eles chorassem agora. E se arrependessem agora de todas as ofensas que eles falam contra Yeshua. Para que o arrependimento deles fosse mais brando. Porque quando vier o dia da vinda de Yeshua, muitos vão querer morrer, inclusive. Mas o Eterno será complacente, piedoso, misericordioso. Mensagem número 43 do podcast Canal Fábio Pires, hoje dia 23/10. O tema é Hillel e Yeshua, os dois discursos. Parte 3, lembrem-se. Comparemos então mais uma vez os ensinos de Hillel e Yeshua. Hillel disse, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Esta é toda a Torá, enquanto o resto é comentário. Vai e aprenda isso. Marcaram um tratado Shabbat 31a do Talmud. Yeshua disse, portanto, tudo o que vocês querem que os homens lhes façam, façam também a eles, porque esta é a Torá e os profetas. Isso marcado em Matitiahu, capítulo 7, verso 12. E ainda em Lucas, capítulo 6, verso 31. A ideia dos dois rabinos é a mesma, dotadas de idêntica essência e ambas ressaltam a correta expressão do amor ao próximo. A única diferença é que o fariseu Hillel leciona um comando negativo, não faça, enquanto Yeshua diz uma prestação positiva, um comando positivo, ele diga, façam. Outro quesito de semelhança reside no fato de que Hillel e Yeshua priorizavam a hesed, isto é, a misericórdia. Essa palavra em hebraico significa graça, piedade, misericórdia. Para ambos os rabinos, hesed servia como vetor interpretativo das escrituras. Em sentido diverso, a Beit Shammai
se baseada na Gevurah, isto é, na severidade. Por esse motivo, o Talmud relata que em 261 disputas, a Beit Hillel apresentou regras mais suaves do que a Beit Shammai. Comparando-se os textos de Yohanan de Marcos, né, capítulo 12, versos 28 a 33, e Matitiahu, capítulo 22, versos 32 a 40, no episódio em que Yeshua resume a Torá em amar ao Eterno e amar ao próximo, como nós lemos agora há pouco, dois mandamentos previstos expressamente em Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18, nós vamos detectar que o mestre da Torá que dialogou com Yeshua era um fariseu, um parush, como está marcado em Matitiahu 22, versos 34 e 35, concordando com o Mashiach. Então, o mestre da Torá, que era fariseu, conforme Matitiahu 22, 34 e 35, lhe disse, muito bem respondido, Rabino, você falou a verdade quando disse que Elohim é um e que não existe outro além dele e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e com toda a força e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Marcado em Yohanan Marcos, capítulo 12, versos 32 a 33. O fariseu não só concordou, irmãos, integralmente com o que Yeshua falou, como também acrescentou a ideia de que amar ao próximo é mais importante que todas as ofertas queimadas de sacrifícios. E de onde o fariseu extraiu este pensamento? De Hillel, que já antes de Yeshua enfatizava a prevalência do amor sobre as ofertas queimadas. Hillel se valia do conceito de Osheia. Hillel se valia daquilo que já fora pregado no Tanar, já tinha sido pregado no Tanar. Oséias 6:6, Osheia 6:6, que diz: pois desejo, hesed, isto é, graça ou misericórdia, mas não sacrifícios, o conhecimento de Elohim, mais que ofertas queimadas. Olha que coisa interessante. O Eterno, claro que o Eterno exigia que as ofertas viessem, porque você tinha que dar uma oferta em troco do teu pecado, irmão. Mas o que o Eterno queria? Graça, misericórdia com o teu próximo. Ele queria que nós o conhecêssemos, que nós o obedecêssemos. Conhecer ao Eterno é obedecer ao Eterno. Tá? Se eu conheço uma pessoa, eu vou conhecê-la, se ela for superior a mim, no caso de um chefe, algo nesse sentido, eu vou obedecer aquilo que ela passar para mim. Você conhece um livro, você observou como um livro foi escrito, você conhece aquela história, você conhece ao Eterno. Aquele que diz que conhece ao Eterno e não cumpre os mandamentos não está fazendo a vontade do Eterno. E Yeshua disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o mundo se encontra nesse caos. E o mundo se encontra nessa rudeza espiritual. Nós estamos, nesse momento, encerrando a mensagem 43 do podcast do canal Fábio Pires, do dia 23/10. Nós agradecemos demais a presença dos irmãos. E, irmãos, há muito, mas muito mais a ser dito. Eu não disse aqui, esses 3 podcasts, nem, eu acho que nem 30% do que eu poderia ter dito. Né? Nós vamos continuar também isso num outro momento. São assuntos que a gente vai fazendo séries. São assuntos que a gente vai tratando aos poucos, para que os irmãos possam também ir raciocinando. Ouçam novamente, reouçam essas mensagens. São mensagens que podem ajudar os irmãos. São mensagens que podem trazer o quê? Pontos importantes para vossas vidas. E em sendo assim, você pode estar também colaborando consigo mesmo para a tua vida espiritual. Então, tratem de vossas vidas espirituais.
Isso é muito importante, irmãos. Nós agradecemos a mensagem de todos os irmãos aqui que estão aqui conosco. Nós agradecemos porque os irmãos têm entendido o que nós queremos passar. Nós sabemos, irmãos, que o mundo que nós estamos vivendo está muito difícil. Nós vamos começar uma mensagem especial agora no podcast. Acompanhem, tá? Daqui a um tempinho. E vamos falar um pouco sobre o tema da nova ordem mundial, que é um assunto que nós já tínhamos colocado antes, né? Na mensagem nós já tínhamos tratado. Nós vamos acirrar as mensagens de alerta, tá, irmãos? Eu quero agora me propor com o Eterno para que o Eterno nos abençoe, para que a gente possa tratar de muitas das mensagens sobre como proteger a nossa vida espiritual, sobre como nós sairmos desse mundo, espiritualmente falando, porque nós sairmos fisicamente é impossível, nós estamos nele, mas como nós podemos renegar espiritualmente esse mundo e a malignidade deste mundo, de acordo com aquilo que o Eterno nos deu na sua Sagrada Torá. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco nessa mensagem, número 43 do podcast do canal Fábio Pires. Nós provamos aqui os discursos de Yeshua e de Hillel, que eram os mesmos discursos através de palavras um pouquinho diferentes, mas não tão diferentes assim, até muitas das vezes palavras muito, muito, muito parecidas, né? A semântica basicamente era a mesma, né? O significado das palavras basicamente eram os mesmos, e a forma de construção das frases também. Isso porque o Eterno abençoava os dois, e creio sim que pairava Arua HaKodesh, o Espírito do Eterno, sobre Yeshua, nós sabemos que sim, porque o próprio Eterno estava dentro dele, né? Vamos dizer assim, a própria divindade era contida por Yeshua. A ele foi dado todo o poder e domínio, a ele foi dado toda a autoridade. O Filho unigênito de Hakadosh Baruch Hu, ele tinha todo esse poder. A Hillel foi dada uma inspiração, creio, da Arua HaKodesh, né? Creio estar certo nesse sentido que eu estou comentando, porque o discurso é o mesmo, né, entre Hillel e nosso Messias e Mashiach, que veio tempos depois. Obrigado, irmãos. Repassem esse trabalho para outras pessoas, por favor. Se esse trabalho vos agrada, esse é o canal Fábio Pires. Esse é o podcast que nós temos feito desde 13 de julho. Tenho certeza que tem ajudado a muitas pessoas. Aguardem um momento, voltaremos em breve, ainda esta manhã, já já, para a nossa mensagem especial dessa semana. Muito obrigado a todos, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel e das nações. Shalom.